Foi. Bom dia, galera. Vamos começar a aula aqui. A gente já estava tendo uma discussãozinha aqui frente a aqui, ó, esse momento. Se era ou não padrão 3:1. Então, a gente começa a partir daqui, utilizando para fazer a leitura se é ou não padrão 3:1. Então, a dúvida aí era a seguinte: a barra de 4,58 e a entrada em questão seria na abertura da barra de 5,2. Então, que nem eu estava explicando, essa barra, se você olhar a 4,58, sim, se você olhar somente as três após ela, que é 4,59, às 5 horas e às 5:01, se você olhar realmente, essas três elas são pequenas. Aquela de 4,58 ela se faz uma barra de força. Acho que tem aluno novo aí. Sempre que você entrar, pode ser que seja entre um pouco atrasado ou você entre no horário, mas não perceba qual par nós estamos falando. Não espere eu dar toda uma introdução, toda uma explicação para depois perguntar. Galera tem muito medo de falar, eu não queria atrapalhar. Aí eu falo 40 minutos, daí o cara vem e pergunta qual par vocês estão falando. Aí eu vou ter que explicar tudo de novo. Então sempre que vocês não souberem de qual par a gente está falando, pergunta no ato, que daí a gente não se prolonga muito e depois eu tenho que voltar tudo. Então o par atual é o EuroCAD. Estamos no gráfico de 1 minuto e devido a gente operar retração, que são movimentos muito rápidos, a gente poucas vezes compartilhamos tela devido à retração, devido ao delay visual que tem. Normalmente o delay visual é de 1,5 segundos a 3 segundos. Depende muito da máquina e depende muito da internet também. Então se eu pegar um ponto de entrada na retração, vocês vão levar cerca de quase 2 segundos para vocês poderem pegar a mesma entrada, o que vai acarretar muitos loss por bobeira. E no Discord, se a gente compartilha a tela, na verdade tem que descobrir como que eu faço isso. Se a gente compartilha a tela, o áudio de quem está assistindo, a voz, ela fica mudo. Então quer dizer, se você estiver vendo a minha tela através do Discord, você não tem voz. Você vai ter que desligar a tela, sair da sala, voltar para a sala, daí você vai ter voz. Aí assim que você liga a sua tela para você ver o que a gente está fazendo, você perde a sua voz, daí tem que ficar todo nesse processo. Então, em algumas aulas específicas, nós trabalhamos com compartilhamento de tela, mas normalmente trabalhamos via call em grupo, porque daí a pessoa fica atenta somente à tela dela. Aí você não perde o foco tendo que olhar para a minha tela, aí a hora que eu entro você vai para a sua, aí você tem aquele momento de atenção e daí você executa a ordem. Aí você vai ter o delay da imagem, você vai ter o delay mental, o delay de sair da visão da minha tela para a sua, e você vai ter o delay de você, a hora que você olhar, você se encontrar ali para daí executar uma ordem. Nisso você acaba perdendo aí uns 3 segundos, o que para quem opera a retração em M1 que nem a gente é suicídio, é um tiro no pé. Então, mas qualquer dúvida que tiver, é só perguntar. Utilizamos como referências sombras, corpos e às vezes até a numeração das taxas, mas qualquer dúvida a gente sempre compartilha a tela sempre que necessário. Daí no caso a gente não executa ordens devido ao delay, senão a gente executa, vocês tentam pegar e acabam se estrepando. Então o par em questão é o EuroCAD. Estamos aí com fazendo a discussão, a análise aí do momento de 4,58 a 5,2. O padrão que a gente estava discutindo aqui é o seguinte, é o 3:1. O que é um padrão 3:1? Quando você tem uma barra de força, então a princípio a 4,58, se você levar em consideração a 4,59, às 5 horas e às 5:01, ela realmente aparenta ser uma barra de força. Porém, beleza, vamos considerar que ela seja uma barra de força. Aí, acho que foi o Felipe, que falou que entraria de call na abertura da 5:02, devido ao padrão 3:1. Só que o padrão 3:1, ele necessita do quê? Primeiro a barra de força, que seria 4,58, ok. Só que após ela, teríamos que ter 3 barras agressoras. Então, no caso, seriam 3 barras vermelhas. Ok, segundo ponto. Só que aqui já quebrou, porque a 4,59, ela, por mais que ela seja uma micro vela, ela não é uma barra ela não é uma barra vermelha, então ela não é uma barra agressora, ela não terminou vermelha. Ela até foi, agrediu ali aquele movimento e retraiu, mas terminou verde. Só ali já quebra o padrão. Aí
Vamos supor que ela tivesse terminado vermelha, beleza. Aí seriam 3 vermelhas. Justificaria a entrada do 5 e 2, na abertura da 5 e 2? Como o padrão 3 para 1, sim, só que não é um dos padrões mais fortes. O padrão 3 para 1 ele tem um padrão, um cenário que ele se apresenta, que é de extrema força para se entrar. Tem um cenário que é mais fraco e tem um falso cenário. Esse cenário seria um cenário mediano. Por quê? Alguns detalhes. 4,59 ela deveria ter ido testar pelo menos metade do corpo da 4,58. Então, essa de 4,59 ela teria que ter ido e deixado uma sombra mais ou menos no alinhamento do corpo da 4,57. Então essa verdinha de 4,59 ela deveria ter descido vermelha e ido mais ou menos até a simetria do corpo da 4,57, que foi o que as 5 horas fez. As 5 horas foi exatamente ali. Ah, mas por que aquele ponto específico? Metade de vela. Quando uma barra... O primeiro sinal de que talvez vá acontecer... Você pode antecipar a criação de um padrão 3 para 1 logo na primeira vela. Se a primeira vela, após a barra de força, ela tende a ir testar metade do corpo da barra de força e retrai, o que isso quer dizer? Quer dizer que em fractais, operação vela por vela, igual a gente faz, nada mais é do que operar suporte e resistência de fractais. Como assim? De gráfico de 5 segundos, 10 segundos e 30 segundos. Caralho, mano, você está operando suporte e resistência de gráfico de 5 segundos? Basicamente é isso. Leitura de candlestick, leitura de análise de movimentos curtos, igual a gente faz, eles nada mais é do que suporte e resistência de micrográficos, times. Então, o que seria aqui a barra de força de 4,58? 4,58 ela seria uma tendência de alta, aí num gráfico de 1 segundo, 5 segundos. A barra de 4,59 teria ido testar a Fibonacci, a Fibo de 50. Então, essa Fibo de 50, o que ela teria em confluência? Então, vamos levar em consideração a 4,58 como sendo uma tendência de alta. Então, a gente tem uma tendência de alta no início da 4,58 até o final dela. Na metade do corpo dessa vela, a gente tem uma Fibo de 50. Show! Ah, mas é só na Fibo que a gente entra? Não, tem que ter uma confluência com outra coisa. Que outra coisa que nós teríamos em confluência? O fechamento da barra de 4,56, a parte mais baixa do corpo dela, se torna um suporte. Por quê? Em gráficos de 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, o preço em 4,56 fez uma tendência de baixa e parou. Quando o preço desce e para, não foi criado um suporte? Não foi uma pergunta retórica, foi uma pergunta a ser respondida. Não se torna um suporte quando o preço... Exatamente. Então o preço parou e fez um suporte em 4,56. Ok. 4,57 o preço se afastou do suporte, voltou e acabou rompendo o suporte. Opa, acabou rompendo o suporte. Um suporte que é rompido e vai para baixo o preço, não se torna uma resistência? Sim, então 4,57... temos então uma resistência agora, onde era um suporte virou uma resistência. Ok, veio a 4,58, rompeu essa resistência para cima e terminou lá para cima. Então, o que era uma resistência agora virou um suporte novamente, correto? Então, pode falar. Olha lá, exato. Então, olha, acho que foi o Felipe, acabou de falar que nos 5 segundos, se colocar, ele vai fazer 10 segundos, ele está fazendo toda essa movimentação que eu estou falando das zonas de suporte e de resistência, está sendo mostrado aqui, ó, que é isso que eu falei. Ó. Opa, peraí que sumiu tudo aqui. Então, é aquilo que eu falei. Agora deixa eu me achar aqui que eu me perdi. Tá. Aqui foi... aqui é a resistência, que era um suporte, ó. Então aqui é aquela vela de 56, ela termina aqui, ó. Quando ela termina a barra de 57, ela termina aqui. Então, temos aquela barra... deixa eu até abrir o Eurocad aqui de novo, que daí vai ficar mais fácil o compreendimento de vocês. Ainda bem que você comentou, que daí eu deixo os dois times abertos para facilitar o entendimento de vocês. Então até façam isso, abram 2 Eurocads.
Abra o primeiro EuroCAD, deixa ele à esquerda, abra no gráfico de 10 segundos. E abra um EuroCAD no gráfico de 1 minuto, para vocês terem o compreendimento do que a gente identifica, sem precisar mudar o gráfico. A gente identifica tendência, suporte, resistência, tudo de fractais, somente olhando um único candle. Então tá, então o nosso momento de análise começa ali. Vocês já vão entender como que vai funcionar. Você vai ver que é tão intuitivo depois, você não precisa fazer toda essa análise. Essa análise toda que a gente está fazendo, ela é inconsciente e ela dura menos de 1 segundo. Você vai bater o olho e vai falar, caralho, tá acontecendo isso. Vou fazer isso. Então, você não precisa, só que até você chegar a esse momento de ser algo automático, você tem que criar um hábito. Para criar o hábito, vocês necessitam de dias. Por isso, vocês ficam aí com a gente 60, 120 dias, alguns. Porque daí vocês vão ver isso aqui todo dia, todo dia. Isso entre outros padrões. A gente está discutindo esse padrão em questão porque era o padrão que estava se apresentando na hora. Mas toda vez que aparece um padrão, a gente vai e trabalha em cima daquele. Até ficar tão... Caralho, isso daí eu já sei decora e salteado, mano. Beleza, é nesse momento que você vai começar a bater o olho e falar, caralho, vai acontecer isso? Bum, entra. Vai ser automatizado no teu cérebro essas entradas. Então tá. Então vamos lá levar em consideração no gráfico de 1 minuto. Temos a barra de 4,55 que desce com extrema força. Ok. Aí então quer dizer, o preço estava consolidado lá. Vamos até voltar um pouquinho. 4,49 até 4,54. O preço estava consolidado. Ok. Se você olhar no gráfico de 10 segundos ali, você vai ver que o preço estava lateralizado. Talvez tinha um pequeno canal tinha uma pequena resistênciazinha, um pequeno suporte, mas em geral ele estava lateralizado. Aí 4,55 ele desce com extrema força, fazendo o rompimento dessa região aí de 4,50, 4,49. Nem vou falar, mas dava para ter seguido tranquilamente 4,56 de put aí. Beleza. 4,56, boom, desceu, parou. Ele tentou, ó, a 4,56 até deixou uma sombra lá embaixo. Então ela foi lá numa determinada zona, retraiu e terminou em algum lugar. Terminou ali na onde ela terminou, a 4,56. Ali cria-se um suporte. Vai lá então na 4,56 a gente tem um suporte, que vai ser a abertura da 4,57. Vai pro 10 segundos lá agora. Olha lá no fechamento da 4,56, abertura da 4,57. Que vai ser esse dojizinho cinza aí e essa verdinha. Então a gente tem um suporte ali. Se você olhar nos 5 segundos, no 10 segundos, a 4,56 e 40 segundos bateu e ficou. Aí temos uma barra de dúvida que tentou fazer um rompimento e não conseguiu, que é a barra de 4,56 e 50 segundos. Temos uma tentativa de afastamento da zona em 4,57,00, que é essa pequena verdinha, isso tudo no gráfico desse, tentou se afastar e não conseguiu. Ótimo. 4,57 e 10 segundos, tentou também se afastar lá para cima, indo longe dessa zona de suporte, não conseguiu. Houve um rompimento aí em 4,57,20, 4,57,30 fez o segmento, 4,57,40 ele começou a criar um suporte, através da sombra da 4,57,30. E daí o preço começou a subir. Aí 4,58 e 10 fez o testezinho ali desse micro suporte, dessa micro resistência. 4,58 e 20 ela rompeu. Beleza, volta lá pro M1. Que foi o que aconteceu? Ele se afastou 4,57, deu mais uma descidinha, fez essa sombra e retraiu. Aí fez essa barra de força de 4,58, isso no gráfico de M1. 4,58 ele voltou, boom, foi lá para cima, fez uma barra de força, levando em consideração só a 4,58. Já vou explicar que essa aqui é uma falsa barra de força. Beleza, aí temos a 4,59, tudo isso que a gente apresentou foi para mostrar o que tem por trás do padrão. Não basta vocês olharem e falar, ah não, é uma barra verde, 3 vermelho, eu entro de call. Isso é fácil, é Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês têm que sair daqui entendendo por que vocês entram em determinadas ordens. Por que vocês ganham e por que vocês perdem. Porque se você tem a consciência disso, você tem uma aceitação muito mais fácil do loss no dia que acontecer. E vai acontecer. Porque você vai falar, porra, eu venho ganhando várias vezes, diversas vezes eu ganho com esse padrão aqui. 75% das vezes, 80%, 68% das vezes eu ganho. Hoje eu perdi. Você aceita o loss por saber que o mercado é soberano. Você aceita o loss... Pera aí, caiu meu áudio aqui.
Alô, 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 estão ouvindo agora? Voltou. Até que parte vocês perderam aí? A última coisa que vocês ouviram aí? Ah tá, o início da vela 56. Nossa, perderam quase 2 minutos aí, eu fiquei pangando, vou ficar mais de olho no WhatsApp aqui. Então tá, então a 456 ela fez o fundinho ali, tentou fazer um rompimento ali e voltou. E daí fez um suporte. Beleza, esse suporte foi rompido ali em 4,57. O preço, como a gente viu no 10 segundos, ele ficou três velas ali tentando se afastar para cima, não conseguiu e rompeu. Beleza, foi lá, fez um fundo, retraiu, criou-se um micro suporte. Veio essa barra de força de 4,58. Só que essa barra de força, ela é uma barra de força, ela é uma falsa barra de força. Já vou explicar o porquê para vocês disso. Aí o que eu tava falando enquanto o áudio sumiu. Tudo isso, caralho, mano, isso aqui é muito complicado. Como que eu vou decorar tudo isso? Isso é só um dos padrões. Cara, eu poderia simplesmente passar para vocês, ó, a cada uma barra de força e 3 opostas entra na quarta de call. Uma vermelha grande, veio 3 verdes opostas, entra de put na próxima. Seria simples. Só que vocês têm que saber o porquê que vocês estão perdendo e vocês têm que saber o porquê vocês estão ganhando. Vocês têm que ter a consciência do que vocês estão fazendo. Eu simplesmente passar um padrão para vocês, ó, é assim, assim, assado, acabou, pronto. Superficialmente, isso vocês nunca vão saber o porquê que vocês ganharam, nunca vão saber o porquê que vocês perderam. Então, você fica solto, você fica, nada mais não vai ser nada mais do que um indicador para vocês. Sendo que vocês vão ter um puta trabalho vai ser um indicador que vai ficar só na mente de vocês. Não, então a gente passa toda essa parte do porquê que o padrão faz o que ele faz. Mas no geral, vocês não precisam se aprofundar, é só para vocês terem conhecimento para saber qual que é, abre aspas, a matemática, qual que é a lógica por trás do determinado padrão. E vocês terem entendimento, terem a ciência do porquê que algo fez o que fez, vocês vão aceitar mais facilmente o loss, no dia do loss. Porque você vai falar, porra, eu sei que aqui eu operei por causa disso, tudo que eu fiz foi baseado em técnica, tudo que eu fiz foi baseado em algo concreto, algo consolidado e algo testado, e algo que diversas pessoas operam. Então eu sei que eu tomei esse loss porque o mercado foi soberano. Pronto, acabou. Fica mais fácil você aceitar o dia do loss, porque você sabe que você sabe que o que você fez era certo, só que não era absoluto. Então o que muita gente acha, o indicador aqui é muito bom, a estratégia é muito boa, mas eu tô tomando loss, eu acho que não funciona. Não, mano, não é que não funciona. Não é, nada no mercado financeiro é absoluto. Na verdade tem uma coisa que é absoluta, todos tomam loss, uma hora ou outra. Essa é a única verdade absoluta do mercado, todo mundo toma loss. Agora, então, aí se você não sabe como que aquilo funciona, por que o preço faz o que faz, por que o indicador mostra o sinal que ele mostra, fica difícil você aceitar o loss. Porque você sempre vai achar que o indicador falhou, a estratégia não está funcionando, você fez alguma coisa errada, e nisso você fica pulando de galho em galho igual um macaquinho aí, e nunca vai se encontrar. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do porquê que faz o que faz. Mas vocês não vão necessitar dessa análise o tempo inteiro. Vocês sabem a técnica, vocês não sabem o porquê. Na hora vocês só vão precisar ver aí os tamanhos, algumas métricas, e vai ser rapidinho. Vai bater o olho e já vai, saber o que fazer. Então beleza. Era só para mostrar ali no 10 segundos o que é essas regiões de suporte e resistência. Beleza, temos a tendência aí, ó, da 4,58. Pega lá no 10 segundos para vocês olharem. A abertura da 4,58 até o fechamento dela. A gente tem uma perna de alta. Vamos lá para o 10 segundos. Então a 4,58 ela inicia nessa verdinha após o dojizinho. Isso no 10 segundos. E ela vai até a vermelhinha. Até a primeira vermelha. Então ela inicia nessa verdinha e vai até a primeira vermelha ali, que é a 4,5900. Então a gente tem uma perna de alta. Se isso aqui fosse no H1... seriam 6 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seriam 6 horas de alta. Isso daí não é uma bela de uma alta? Claro que é. Então, a gente utiliza esses fractais aqui. Então, a gente tem uma perna de alta. Ok. Temos a barra de 4,58 e 20, que ela rompe com extrema força o que era uma resistência. Essa resistência é o fundo da 4,56 e 40, que é aquele doji de 4,56 e 50, aquela verdinha de 4,57,00 e aquela vermelhinha de 4,57,10. Então ali tinha um pullback.
aí o preço rompe esse pullback em 4,58,20. Agora não se torna, aí o preço se afastou em 4,58,30, 4,58,40. Essa marcação aí, se fosse em qualquer time frame, 1 hora, H4, não seria uma puta zona para você operar a retração quando ela voltasse? Alô? Sim. Então, puxem do topo da sombra da 4,59,0, que é no gráfico de 10 segundos, puxa uma Fibo, clica lá no topo dessa sombrinha e puxa até a mínima ali até a mínima da 4,58,00. Você vai ver que esse suportinho resistência de 4,56,40 vai estar exatamente na Fibo de 50. Então, por isso que a gente utiliza o meio da vela de força como referência. Então, essa barra de força de 4,58 deve ser testado o meio do corpo dela na primeira vela agressora. Então, agora a gente vai entrar propriamente dito no padrão 3:1. A partir daqui vocês vão entender a parte técnica por trás desse padrão. Então, barra de força 4,58, ok? A 4,59 deveria ter feito o quê? Descido, testado o meio do corpo dessa vela de força, que seria a Fibo de 50. Essa Fibo de 50 estaria em confluência com aquele suporte e resistência ali da 4,56 e 4,57, que é o fechamento da 4,56, fechamento da 4,57, teria uma Fibo de 50. Cara, se você olha esse padrão em qualquer gráfico, se você fez todas essas marcações no M30, foi para o M5, se você vê uma Fibo de 50 com suporte sendo tocado, isso daí você não pega uma retração? Eu pego com 50% da banca, não, tô brincando. Então, são regiões extremamente fortes. Ah, mas porra, você faz isso tudo no minuto. Mano, vocês têm que lembrar que normalmente a gente vai operar de 59 segundos para 30 segundos de ordem. A gente vai pegar da abertura da vela, às vezes vai pegar no meio da vela ali quando tiver com 20, 30 segundos. Então, são ordens rápidas. Se você for ver no gráfico de 10 segundos, a gente opera aí de 5 a 3 velas de 10 segundos. De 6 a 3 velas. É a mesma coisa você fazer marcações em H1, operar no gráfico de 5 minutos para 15 minutos ou meia hora. É a mesma projeção. Por isso que a gente opera... muita gente fala, mas é loucura operar M1, não funciona. Funciona. O que é gráfico. O que funciona em H4, no diário, no mensal, no M15, no M30, funciona no M5, funciona nos 5 segundos, num segundo, num minuto. Então a gente utiliza um gráfico maior, que como se fosse o H1, que a gente opera no H1, só que a gente utiliza aqueles pontos de referência do M10, do M5. A mesma coisa aqui, a gente utiliza o gráfico de 1 minuto com referência em pontos de extrema força do 10 segundos, dos 5 segundos, enfim. Então aqui a gente teria uma confluência de 50% da Fibo com suporte e resistência. Show de bola! Só que a 4,59 não fez esse teste. Então, e ainda terminou verde. Já cancela o 3:1 aqui, ó, já não existe mais 3:1. Se essa 4,59 fosse vermelha, show de bola. Só que ela foi próxima lá e não chegou na região. Há 5 horas fez exatamente aquilo. Testou 50% da barra de 4,58, que é uma Fibo de 50, é um suporte, uma resistência, retraiu e terminou vermelhinha. Show! Aí tem um detalhe. Essa segunda vermelha, levando em consideração que a 4,59 fosse vermelha também, essa segunda vermelha ela tem que ficar dentro da sombra da 4,59, que foi o que aconteceu. Por quê? Então a gente vai começar a acumular regiões que mostram que o preço vai retrair. Vai mostrar que o preço não tem força de inverter a tendência, que é o quê? Primeiro, suporte de 4,56, que vira uma resistência em 4,57. Daí tem a Fibo, aí tem uma Fibo da barra de força, que seria 4,58. Então a gente tem um suporte e tem uma Fibo. Show! Lembrando que a gente já tem uma barra de força que indica que é uma tendência de alta, que é a 4,58. Show! Aí a 4,59 testaria a Fibo e testaria o suporte, voltaria e deixaria uma sombra. Agora a gente tem um suporte da própria vela. Então essa vela de 4,59 teria que ter criado um suporte, aonde a 5 e a 5,1 deveriam ter respeitado. Porém,
A 4,59 não terminou vermelha, a 4,59 não foi lá naquela região de 50% da barra de força, quer dizer que ela não criou um suporte. Mas olha o que as 5 horas fez. Ela só atrasou uma vela, ela foi lá às 5 horas, bateu naquela região e voltou. Às 5 horas criou um suporte. Ela criou um suporte nas FIBO de 50, ela criou um suporte a favor de uma tendência de alta, que é a tendência da 4,58, e ela criou um suporte numa zona que já era suporte, que é a 4,56. Olha o que a 5,1 fez. Foi lá, testou e retraiu. Então teve dois momentos, 5 horas e 5,1, que o preço testou toda essa zona que segura o preço adoidado e não rompeu. Aí, se essa verde 4,59 fosse vermelha e a sombra dela e a 5,1 tivesse terminado dentro da sombra da 4,59, show! A 5,2 era abertura de call linda. Ah, mas não valeria esse call de abertura na 5,2? Cara, se você bater o olho e fazer essa análise rapidamente, vale a pena pegar um call ali na 5,2. Nesse momento exato aqui de mercado, porque eu vi a movimentação. Mas no geral não. Não vale, porque daí você tem que analisar como que o preço fez o que ele fez, como ele chegou até aquele momento. Mas olhando toda essa análise e olhando o momento quando o preço estava trabalhando, valeria o call aqui na 5,2. Por que valeria? A gente tem um início de tendência de alta em 4,58. Daí a gente tem essas três velinhas aí, 59, 5 horas e 5,1. Temos aquela simetria do fechamento de 4,56. Temos a simetria da abertura da 4,57. Tem o teste dessa FIBO de 50 da barra de 4,58 com suporte e resistência. Temos esse teste a 5 horas de retração. Temos uma tentativa de rompimento disso tudo. A 5,1. Ele vai abaixo da marcação e volta. Ele termina dentro da sombra das 5 horas. Cara, todo indicativo de movimento que não teve força de fazer a reversão de tendência. 5 horas, 5,2 dá para fazer tranquilamente aí a execução de um call. Mas, como regra geral, não entra. Eu vou ter que procurar um padrão 3:1 filé agora, para não confundir a cabeça de vocês. Mas ó, olha que interessante os micro suportes, micro resistências, essa questão de analisar os fractais. Olha o que aconteceu ali em 5,9, 5,10, 5,11. Olha como uma região de 10 segundos segurou o preço. Estão vendo ali no 1 minuto? 5,9, 5,10 e 5,11. 3 velas sendo seguradas numa região que a gente fez ali, ó. Um micro suportinho e resistência de 4,56 e 4,57. Uma FIBO de 50 da 4,58. Aí teve um teste de confirmação de que a zona estava forte, 5 horas e 5,1. Teve uma puta barra de força 5,2 que mostra que aquela zona vai ser respeitada. Ah, mas você falou que era uma falsa barra de força essa de 4,58. Por quê? Se você olhar a 4,58 e comparar ela com a 4,59, com as 5 horas, com a 5,1, realmente ela é uma barra de força. Porém, você sempre leva em consideração a barra de força as anteriores a ela, pelo menos 3 ou 5 velas. Se você olhar a 58 e comparar ela com as 3 últimas, 4,57, 4,56 e 4,55, ela não é uma barra de força. Por quê? Porque o padrão que as velas estão vindo são desse tamanho aí, ó, da 4,55 e 4,56. 4,58 ela é até menor que a 4,56 e menor que a 4,55. Então ela é uma falsa barra de força. Ela, na verdade, ela só é uma barra um pouquinho maior do que as que vêm após ela. Só que ela é uma barra padronizada no tamanho médio das barras anteriores. Então ela é uma falsa barra de força. Olha uma verdadeira barra de força. A 4,55, porque olha as velas anteriores a 4,55. Todas pequenininhas. Olha a 4,55 como que veio grande e cheia. Olha a 5,2. Pega as 3 últimas velas, 4,59, 5 horas, 5,1. Tudo velinha pequenininha. Olha a 5,2 como que ela é grande e cheia. Então, essa barra de 5,2, essa barra de 4,55, essa barra de 5,12 são barras de força verdadeiras. Então, somente pela 4,58 já descaracterizaria o padrão 3:1. O que quebra totalmente o padrão 3:1
foi a 4,59 terminar verde. Mesmo que ela tivesse terminado vermelha desse tamanho. A 5,1 ter terminado abaixo da sombra da 4,59, isso indica que a 5,1, abre aspas, rompeu o suportezinho que a 4,59 criou. A sombra da 4,59 é um suporte. A 5,1 rompeu esse suporte. Então nós temos um falso padrão 3:1. Na verdade nem é padrão 3:1 porque não terminou vermelha a 4,59. Mas vamos supor que ela tivesse terminado vermelha. De qualquer forma não seria um 3:1 muito forte. Mas olha o que aconteceu. 5,2 respeitou o padrão. Então é assim que funciona o padrão 3:1, mas não tem muito mais o que falar sobre ele. Agora eu teria que encontrar um padrão 3:1 verdadeiro para facilitar a vida de vocês. A princípio, vamos focar nesse momentinho aqui, que eu acho que vocês não podem sair com dúvida, porque se vocês saírem com dúvida, vocês vão fazer, às vezes, o movimento todo errado. Tinha um aluno, acho que em fevereiro, janeiro, mano, que ele operava o padrão 3:1 totalmente o contrário. Ele seguia, eu não sei o que ele entendeu nas aulas, o que ele fez, que ele fazia? Ele esperava vir 3 velas para o mesmo lado, independente, 3 velas, e ele entrava na quarta a favor delas. Quer dizer, ele acreditava que viriam 4 velas para o mesmo lado. Não sei quem que explicou esse padrão 3:1 para ele. E deu sorte ou habilidade, ou tinha alguma coisa técnica por trás daquilo que se deu muito bem. Acabou que ele seguiu o movimento ali e continuou por umas 2, 3 semanas utilizando o padrão até que ele resolveu mudar. Então assim, se ficou alguma dúvida, vocês podem fazer às vezes uma execução de ordem totalmente equivocada. Então tirem as suas dúvidas agora. A gente vai trocar mais uma ideia. Vou tentar, enquanto isso eu vou procurar um padrão 3:1 mais filé para vocês compreenderem bem a premissa da análise. Aqui ó, nossa, nem precisei procurar muito. Mais para a direita do gráfico, 5,29. 5,29, tá, dá pra ter como exemplo. Aí é que tá, você tem que ver como que o preço está trabalhando naquele momento para você ter uma análise mais realista, porque é aquilo que eu falo. Gráfico parado, qualquer guru acerta quantas ele quiser, mas vamos dar uma analisada. Pera aí, deixa eu pôr uma blusa aqui. Olha. Beleza, voltei. Então, aqui na 5,29. Beleza, o que vocês vão fazer? Vamos também aqui, ó, olhando somente o fechamento, como que terminou tudo aqui. Beleza, tá bonitão. Porém, reparem que tem uma sombra na parte de cima. Então cuidado com esse tipo de vela de força. Ela é extremamente forte frente às anteriores. Ela saiu de uma micro região de suporte ali, ó, a 5,29. Ela saiu de uma regiãozinha de suporte que era ali, ó, 5,7, a mínima ali da 5,12, 5,14. Aí teve as sombrinhas de 5,25, 5,20, enfim, ela saiu de uma região interessante que impulsionou ela para cima. Porém, ela deixou uma sombra na parte de cima, isso não é interessante. Essa sombrinha que ela deixou na parte de baixo até favorece ela, porque ela chegou a ficar vermelha, abateu todo o movimento de venda e depois ficou verde. Isso é bom. Agora, a sombra na parte de cima não é tão interessante. Mas se vocês verem, a sombra da parte de cima deve representar o que? Uns 10%, 15% no máximo. Aí dependeria muito de como o preço trabalhou na sequência. Mas como regra geral está valendo. Não, já quebra o padrão, porque essa primeira vermelha de 5,5, ela já abateu mais de 50% dessa verde. Não temos padrão 3:1 não. Eu vou buscar, vou achar um aqui no gráfico para vocês. Enfim, alguma dúvida quanto ao que foi falado aqui? Vocês querem que eu reforce algum ponto? Vocês não podem ficar com dúvida. Não? Beleza. Só deixa eu... Faz o seguinte, vamos ver se você... Abram aí uns 3, 4 gráficos e procurem um padrão 3:1. Vamos ver se vocês conseguem identificar um padrão forte, um padrão bonito. Um padrão que vale colocar a banca toda. Não, tô brincando. 1,24?
Alô? Qual ativo? Não, só falar qual par. Tá, não tem problema. Enquanto isso, vou... É que... Vamos achar um 3 para 1 aqui. Ah, mas porra, eu tenho que ficar todo esse tempo esperando. Não, mano, a gente opera vela por vela. A gente só tem diversos padrões. A gente só espera aparecer aquele padrão e executa. O padrão 3 para 1 ele é um dos mais demorados de acontecer. Barra de descanso também é mó chata de acontecer. Só que são padrões bem assertivos. Quando acontece, é só alegria. Deixa eu ver. Aqui já ultrapassou. Bom, enfim. Vamos pro gráfico atual. Vocês têm certeza que não ficou dúvida? Bom, de qualquer forma, sempre que vocês forem executando ordens, vocês devem mandar no grupo para a gente fazer as análises em cima do que vocês fizeram. Para a gente corrigir possíveis erros, possíveis equívocos, para a gente reforçar pontos fortes que talvez vocês não estejam tão corajosos, mas está sendo um ponto favorável e vocês não sabem. Olha aqui, achei um ponto bem legal aqui. Vamos ver se vale. Vamos levar em consideração aqui, ó. Olhem a vela de 10 e 6, provavelmente deve ser de ontem. EuroCAD, vela de 10 e 6. Então, o que a gente tem aqui no 10 e 6? A gente tem... tem essa barra de força aí de 10 e 6. Extremamente forte. Então, marca lá. Vamos fechar ela. Aqui vou apresentar um padrão bônus aqui, que normalmente dá para fazer sequência no padrão 3 para 1 quando ele é respeitado. Então, beleza. Pegue acharam? 10 e 6. 10 e 6. Não. 22 e 6 de ontem. É uma barra de força verde, grandona. 10 e 6 de ontem. De ontem mesmo. Vê se vocês alcançam aí, EuroCAD. Acharam? Todos acharam? Todos acharam? Então, beleza. Então, aqui a gente tem aí, ó. 10 e 6, uma puta barra de força. Não tem o que negar. Ela é bem maior do que as anteriores. Ela abriu e fechou ela abriu e não chegou a ficar vermelha. Só subiu e terminou... nem chegou a ficar vermelho. Só subiu e terminou na máxima. Show! Top! Excelente! Não teve movimento agressor nessa vela. E ela não retraiu. Ela só subiu. Só subiu o tempo inteiro. Ótimo, só foi, exatamente. Então, o que aconteceu logo em seguida? Temos essa vermelha de 10 e 7. A sequência é ela. Foi, desceu e voltou. Ótimo. Mas não foi lá no 50%. Já vou explicar. Aí veio a seguinte a ela, 10 e 8. Foi, desceu e voltou. Terminou dentro, aí marca um suportinho. Quando acontecer a primeira a favor do movimento, então você tem a verde de força, veio a primeira vermelha e deixou uma sombra, já marca a mínima dela, pode ser visualmente, pode marcar na tela ou pode marcar só na mente, marca ali o suportinho. Deixa eu apagar essa linha aqui. Marca o suporte, pode falar. A 22 e 8, né? Então, a princípio eu quero que vocês marquem, quando vocês encontrarem um padrão 3 para 1, vier uma barra de força, e após ela vier uma primeira, no caso aqui, uma primeira vermelha e deixar sombra, faz uma linha para vocês verem o que essa sombra está segurando. É para isso que eu ia falar. Mas ela não foi lá no 50%. Sim, às vezes o preço não vai, principalmente quando são barras muito grandes, o preço ele tem uma certa dificuldade. Mas daí eu não vou entrar porque não foi no 50%. Às vezes não, às vezes você está deixando passar até um sinal mais forte, porque o preço ele está com mais dificuldade ainda de descer em regiões mais fundas. Ele está segurando muito antes. Mas se vocês olharem a 10 e 10, ela foi testar os 50% lá. Cara, barra de força, normalmente o preço tende a testar os 50%. Mas enfim, não testou. 10 e 7, marca um suporte na base dela ali, na mínima da sombra. E daí vocês vão começar a ver o que o preço tem para trás também respeitando. Olha lá o que tem para trás se você puxar.
tem ali um teste e retração em 9,47, tem um teste e retração em 9,49, tem uma aproximação e retração em 9,53, tem um teste e retração em 9,54, tem um rompimento em 9,55, tem um teste e rompimento de pullback em 9,56, daí teve um rompimentinho da linha, mas ainda está dentro da região. Teve um teste teste e rompimento, não, desculpa. Teve um teste e retração 9,47, teste e retração 9,49, aproximação e retração 9,53. O preço testou e retraiu 9,54, testou e retraiu 10 horas, enfim. Então, aqui, aonde que a 10,7 parou? O preço nunca para no nada. Tem gente que fala, o preço parou no nada. Não, cara. Se você buscar, ele vai ter parado em alguma coisa importante. Alguma coisa segurou esse preço. Então, 10,7 foi segurada pelo quê? Por essa zona de retração. É uma zona de briga. O preço ele está batendo nessas proximidades e está retraindo. Então, já é considerado uma região. O ideal era de que ele fosse no 50%, mas essa barra é muito grande para ele fazer isso. Então, o preço ele parou bem antes, parou aí no 20% desse movimento. Ele parou na primeira Fibo, 24. Deixa eu ver, deixa eu calcular aqui, 25, 50, 75. Talvez ele tenha parado até antes da Fibo de 24. Se vocês puxarem uma Fibo aí nos gráficos de 10 segundos, você vai ver que o preço nem chegou a tocar a primeira Fibo. Beleza, tocou a primeira Fibo ali. Essa Fibo, essa regiãozinha já é uma região de briga, porque a marcação está mostrando isso. Ótimo. Veio a 10,8. Bateu ali, respeitou. Show. Tá dentro da anterior. Daí veio a 10,9. Bateu, ficou na briga, tá dentro da região. Novamente, para quem é novo, acho que o Fábio entrou hoje. Então, cara, a gente trabalha muito com zonas e não somente com linhas exatas. Minha linha é absoluta. Não, a gente trabalha com zonas de suporte e resistência. A gente vai apresentar isso na próxima aula. Hoje não vai dar tempo. Então, aqui a gente tem uma zona de suporte. Então, a 10,8 respeitou exatamente a linha, respeitou exatamente a sombra da anterior. Veio a 10,9 e ficou nessa regiãozinha. Além da 10,9 ter respeitado a sombra da 10,8. Então, aqui nós temos 3 velas vermelhas com extrema fraqueza frente à vela verde de 10,6. Elas criaram suporte entre elas mesmas. Elas já estão numa Fibo de 24, por exemplo, da anterior. E essa região onde elas pararam já é uma região que o preço parou diversas vezes lá atrás. Então, dá para considerar sim uma entrada aí na 10,10. Não é aquilo que eu falo. Qualquer guru com gráfico parado acerta quantas quiser. Não vou nem falar que nessa retração que a 10,10 deu, aí Cara, puxa uma Fibo, mas de olho assim, pra mim é uma Fibo de 38. Essa 10,10, a sombra dela, se você puxar uma Fibo na 10,6, provavelmente foi uma Fibo de 38. Provavelmente ela ficou intermediária entre a 38, acho que é 38, né? Eu não sou muito mestre das Fibo, não lembro a numeração exata, mas acho que é 38. Deixa eu puxar aqui, peraí. Então temos uma alta aqui. Ela testou 38, quase 50. Opa! Então ela fez um testezinho ali na Fibo ali, ó. Olha lá, o que eu falei que ela testou as 24 a 10,7. Não, a 10,7 não testou a 24. A que testou a 24 foi a 10,8. 10,8 foi lá, testou a Fibo de 23,6. A 10,9 foi lá, testou a Fibo de 23,6 e retraiu. Então, levando em consideração esse movimento de alta, essa tendência de alta da 10,6, o preço veio, fez o teste nessas regiões de Fibo. Essas regiões de Fibo já eram regiões a serem consideradas lá atrás, que eram aquelas diversas sombras. A 10,10 fez o quê? Foi lá na Fibo de 38,2, quase na Fibo de 50. Poderia ter pego uma retraçãozinha lá, poderia ter pego a abertura, enfim. E subiu. Só que aqui tem um padrão extra. Então, vamos considerar que vocês não entraram. Eu não entrei porque não foi nos 50%. Fiquei com medo. Cara, isso aqui é um padrão muito interessante. Quando o preço faz um padrão 3:1, marca o topo dessa verde de 10,6 e marca a mínima dela. Não precisa nem ser quando for 3:1. No geral acontece muito isso. A gente vai buscar mais uns padrões para frente.
10 e 6. A gente tem uma puta barra de força. Marca o topo dela, marca o mínimo, a mínima dela. Nós temos um suporte e uma resistência. Assim que o preço romper, segue. 10 e 10. Rompeu. Segue de abertura a 10 e 11. Teria dado um puta susto, mas teria dado um belo de um gain. Se pega na retração, melhor ainda. Pra quem não sabe marcar... Pode falar. Oi? Sim. Para quem não tem familiaridade em marcar, não se confia em marcar as zonas por si só, você pode ir numa vela de H1 e marcar o seu suporte, a sua resistência através de uma barra de força, ou através de uma última barra grande, ou podem usar o indicador Down Forex, ele faz excelentes marcações. Mas isso é uma dica. Quando o padrão 3/1 for aceitado pelo mercado, for aceito pelo mercado, segue a barra que rompe. Então, por exemplo, como assim? Então a gente tem a 10 e 6, que é uma barra de força. Temos esse padrão 3/1 aqui, das 10 e 7 até as 10 e 9. Vamos supor que teríamos tomado um gain 10 e 10. Excelente, lindo, maravilhoso. A 10 e 10 rompe a 10 e 6. Ela vai para fora da 10 e 6. A favor dela. Quando é a favor, é melhor ainda. Então, se a gente tem a barra de força indicando alta, a gente tem 3 barras agressoras. A gente teve um momento que o mercado fez um pullback nos gráficos menores. E daí a gente tem uma barra de impulsão. A gente tem uma barra de força a favor, uma barra de continuidade a favor do movimento original da 10 e 6. Beleza. Ganhamos aqui num pullback e agora vamos ganhar na continuidade de tendência. Basicamente o 3/1 e o rompimento do 3/1, eles são ordens do que? O 3/1, a abertura da 10 e 10 seria uma ordem de pullback. Uma ordem de, abre aspas, bateu na taxa e entrou, levando em consideração os pullback, os fractais. Que é o que? Temos uma tendência de alta, marcamos, abre aspas, marcamos uma FIBO mentalmente, buscamos uma região de referência mais atrás e executamos uma ordem. Qual que é essa FIBO? No caso aqui seria a FIBO de 23.6. A zona de referência seria o suporte criado pela sombra da 10 e 7. Então a gente tem uma FIBO batendo num suporte. Show! Hoje a gente tem um suporte dando confluência com uma FIBO. Pega a abertura da 10 e 10 em call. É uma ordem de pullback. É uma ordem de respeito de zona. É uma ordem acreditando que a FIBO e o suporte vão segurar esse preço. Show! Aí a 10 e 10 impulsiona o preço, rompe uma resistência e faz um topo mais alto. Ela rompe o último topo. O que isso indica em tendências de alta? Quando o preço sobe, faz um pequeno pullback e depois ele rompe o último topo que ele criou. Não é um sinal de continuidade de tendência? É o que a gente faria aqui. Faria uma ordem de call na abertura da 10 e 11, acreditando na continuidade do movimento que a 10 e 6 indicou. Ou, se você não pegou a abertura, que é o meu caso, eu evito pegar a abertura, quem me conhece sabe, poderia pegar uma ordem de pullback, que é o que? O preço rompe com uma barra de impulsão, 10 e 10, rompe a máxima ali da 10 e 6, então ele rompe uma resistência e criou-se um suporte agora. Quando o preço rompe uma resistência, que vira um suporte, quando ela volta, isso não seria uma ordem de pullback? É o que a gente teria feito nessa retração de 10 e 11. O preço voltou, bateu na taxa, bateu na zona, pega um call, pega um pullbackzinho. Então, é assim que se trabalha o 3/1. Você pode pegar a abertura da quarta vela, então no caso teríamos 3 vermelhas, pega a abertura da quarta em call. Rompeu todo esse movimento das 3 anteriores, rompeu a barra de força originada, que deu origem ao padrão, segue o fluxo. Se esse rompimento é a favor da vela, melhor ainda. Mas também tem um rompimento oposto, que daí o preço ele vai romper a parte de baixo aí da 10 e 6. Só que daí já necessita de outras análises, mas o ideal é que vocês sempre acompanhem o rompimento da barra de força quando esse rompimento acontecer para o mesmo lado da barra. Então, no caso, se é uma barra de força verde, é legal acompanhar se ela romper para cima. Se é uma barra de força vermelha, é legal acompanhar quando o rompimento é para baixo. Beleza? Vamos ver. Cara, eu acho que o padrão 3/1, o legal é encontrar ele ao vivo para a gente poder trabalhar para poder tirar as dúvidas no exato momento que acontece. Deixa eu abrir mais uns gráficos aqui, vamos ver o que tem. Nosso payoutzinho agora que eu fui ver tá bem michuruquinho, né? 78%.
Então já tá para finalizar, 6 minutinhos. Tá, foi dito, cara, praticamente 1 hora falando aqui. Se tiver alguma dúvida, tem alguma dúvida, surgiu alguma dúvida? Cara, vocês falaram que não surgiu dúvida, vocês estão mentindo para vocês mesmos. É quase impossível vocês terem absorvido todo esse conteúdo, a não ser que vocês estão gravando, estão anotando para posteridade, para posteriormente vocês terem acesso a essas informações. Mas eu estou gravando essa aula, provavelmente eu vou postar isso aqui para vocês poderem ver outras vezes. Mas a princípio é isso, cara. O ideal é a gente pegar o 3 para 1 acontecendo, mas os conceitos principais do 3 para 1, vamos lá. Uma barra de força. Essa barra de força, para você saber se ela é verdadeira ou falsa, olhe as 3 últimas. Se essa barra for maior do que as 3 últimas, ou for maior que a média do tamanho das 3 anteriores, pode considerar uma barra de força. Ela tem que não ter sombra na sua máxima, ou pelo menos uma mínima sombra. Então, se ela é verde, ela não pode ter sombra na parte de cima. Se ela é vermelha, ela não pode ter sombra na parte de baixo. Show! Isso é a barra de força, já começa o movimento aí. A próxima barra vamos supor que seja uma barra de força verde. Primeira barra após ela tem que vir vermelha. O ideal é que essa vermelha vá, teste metade do corpo dela e volte, retraia e termine vermelha. Então ela tem que ter criado um suporte no meio dessa barra de força. Show! Segunda barra após a de força. Então veio a primeira vermelha, testou o meio do corpo dela e retraiu. A próxima vela tem que terminar dentro da sombra dessa vermelha. E tem que deixar sombra. Normalmente, quando o 3 para 1 abre aspas perfeito acontece, vem a primeira vermelha, testa metade do corpo da força e volta. Vem a segunda vela, testa a mesma região, deixa sombra e volta. Beleza? Então o ideal é que tenha sido criada uma zona de suporte lá na metade do corpo da barra de força e ambas as duas próximas velas vermelhas tenham feito o teste nessa região e voltado. A terceira vela e última do padrão tem que ser vermelha também e ela daí não precisa deixar sombra, ela só tem que terminar dentro da sombra das duas anteriores. Então é tipo aquelas bonecas russas, onde uma encaixa dentro da outra. A terceira vermelha tem que terminar dentro da sombra da segunda vermelha. A segunda vermelha tem que terminar dentro da sombra da primeira vermelha. A primeira vermelha tem que testar metade do corpo da barra de força e deixar uma sombra. Acabou. Esse é o padrão 3 para 1. Abertura no fechamento da terceira vermelha, abertura da próxima vela, entra de call. Nesse exemplo. Aí, totalmente inverso se acontece numa barra de força vermelha. Aí as barras agressoras são verdes. Uma tem que terminar dentro da sombra da outra. Entra input no final da terceira vermelha. Entra de input no final da terceira verde, acreditando que o mercado vai fazer uma barra vermelha a favor da barra de força. Então, normalmente, o mercado ele dá continuidade. Nada mais é do que um pequeno pullback, uma pequena correção daquele movimento ali de força que o mercado fez. É um pequeno suspiro do mercado. Estou tentando achar alguma coisa aqui, não tem nada muito interessante nos pares que eu abri. Ó, fica esperto aqui, ó, GBP-CHF. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. 2 minutinhos para finalizar aqui. Para finalizar, eu vou deixar uma marcação para vocês, que vocês quiserem operar em cima dela após o encerramento da aula aí. Então, ó, o que eu vou marcar aqui, ó? GBP-CHF. Eu vou marcar a mínima da sombra da 5,19. Vou marcar mais ou menos aqui, a mínima da sombra da 5,46. Aqui é o meu canal de resistência. Acabou. Isso é um canal de resistência. Você fazer um retângulo, você fazer ali uma caixinha, por assim dizer. Então aqui nessa zona, aqui nessas linhas, dentro delas, um pouquinho para fora, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, enfim, nessa zona, nessa região, eu vou esperar o melhor momento para executar um put, ou vou antecipar um rompimento disso daí se o mercado chegar com extrema força verde. Então, ó, aqui bateu na taxa, entrou? Não, por quê? Repare que o preço ele está indo devagar. Preço, quando ele vai devagar, ele tende a empurrar o preço. Ó, está indo devagar, não vale o put aí. Se ele pular, se ele dar uma estilingada, vale o put. Mas daí, como ele já está no meio da zona, nesse caso, espera ele bater lá em cima. Só que não.
Então assim, isso daí tá com cara de que ele vai subir. Próxima vela, eu pego put, é um pullback, é uma zona de M5, M15, o caralho é 4. Vale pegar o put? Vai ser um put somente pela zona. Os candles estão mostrando que o preço tende a continuar um movimento de alta. Aqui, para quem gosta de abertura, eu aconselho um call. Porém, eu acredito que o preço ele vai dar uma descidinha, vai testar o meio da zona e vai continuar alta, mas ele vai dar uma retraidinha. Aonde que eu acredito que ele vai testar? Eu acredito que o preço tem uma chance enorme de testar a sombra da 5,42, que vai ser o fechamento da 5,48, a abertura da 5,49, que vai ser aí, acabou que já subiu, não testou. Então esse aqui, ó, não tem essa, bateu na taxa e entrou, é o caralho. Bateu na taxa e entrou, vocês vão tomar na cabeça. Faz leitura de candlestick. Então, mas ele pode virar vermelho. Claro que pode, isso aqui é mercado, ninguém aqui é bruxo. A gente só faz leitura de candle, o que favorece. Zona de suporte e resistência, ela não é absoluta, assim como a leitura de candles também não. Zonas de suporte e resistência são referências do que você possa fazer. Você não é obrigado a fazer. Não é porque bateu na resistência você entra de put. Não é porque bateu no suporte você entra de call. Então, faça a leitura. Use de confluência a leitura de candle com... Agora sim valeria um put. Agora eu acredito que ele vai fazer o teste daquela marcação que eu falei. Por quê? Porque olha a fraqueza que ele demonstrou. Olha lá, testou. Pega o put? Claro que... Pega o call? Claro que não. Aqui seria mais um put de abertura. Eu só dei a análise do que ele teria tendência de fazer. Beleza. Então assim, você tem uma zona de resistência, você pode pegar um call. E depois você pode pegar um put. Você só não precisa pegar na primeira vela que testa ou na primeira vela que toca. Não. Por quê? Porque aqui o preço, olha o que ele fez. Ele fez um fundo em 5,51, fez 52, 53, 54, deixou 3 sombras, então ele fez uma zona ali que ele mostrou que ele vai começar a subir. Daí ele começou a subir. Daí teve a agressão da 5,55, 5,56 tentou se expressar, não conseguiu, foi agredido, 5,58 extrema força, e foi lá pra cima, rompeu a porra toda. Cara, não tem como. Olha onde que o preço segurou, meus queridos. Olha onde o preço segurou. Exatamente na marcação daquela sombra que eu falei que o preço tenderia a testar. Não digo que eu nem peguei. Não digo que eu pegaria call e não digo que era para pegar call. Aqui era um put de abertura, pela fraqueza que a 6 horas mostrou. Mas olha onde a 6 de 1 parou. Exatamente na linha que eu falei que ela tenderia a testar. Testou e respeitou. E olha como que ela respeitou tanto essa parte intermediária quanto ela respeitou a mínima do nosso canal lá embaixo. Então isso aqui é leitura de candle. Isso aqui vocês vão pegar com o passar dos dias. Beleza? Alguma dúvida nesse momento aqui, nessa análise? Alguém chegou a pegar? Alguém chegou a pegar alguma das ordens? Não? Tá. Mano. A 6 e 1, ela respeitou tanto a sombra da 5,42, que eu tinha falado que ela faria o teste, quanto o fechamento da 5,48, a abertura da 5,49, quanto ela respeitou a mínima do nosso canal, que é a sombra da parte de baixo da 5,47, que é a abertura da 5,51, que é a mínima da sombra da 5,40. Então o preço ele fez todo esse teste. Ele respeitou toda essa zona, quer dizer que a nossa zona ela tem uma certa segurança, ela tem uma certa assertividade. A gente só precisa esperar os melhores momentos e fazer uma confluência com os candlesticks. Olha como a nossa zona está sendo bem marcada a princípio. Tanto as partes extremas quanto as partes intermediárias. Olha como o preço está com dificuldade. Olha, ele vai lá na máxima, volta para a intermediária e retrai. Ele está batendo e voltando. Olha como... mas por que está segurando tanto? Por que o preço está com tanta dificuldade? Porque a gente está usando confluências de suportes. Ó, aqui dá para executar um call de abertura. Vai romper isso aí. Por quê? O preço tentou se afastar 6,1, 6,2 e não está tendo força. Mete um call de abertura agora. Por quê? 6,3... ele já está numa LTA que iniciou em 5,54. 6,3 está nessa região de suporte de 5,39, 5,40, 5,43, 46, 47, 48, 50. Então, 6,2
ficou dentro da sombra da 6 e 1. 6 e 3 tentou romper essas duas sombras anteriores, não conseguiu, virou uma puta verde. Essa verde, ela saiu de fora do canal, rompeu a primeira linha lá embaixo, rompeu a linha intermediária, fechou quase na máxima, tentando romper a última linha de marcação. Cara, antecipa o rompimento, 6 e 4 pega a call de abertura. E dá pra seguir a 6 e 5 também. Vai tentar romper, já rompeu aí a 6 e 1 e 6 e 5,59. Dá pra pegar mais um call aí de abertura, fazendo o que? O preço tende a buscar a máxima da sombra das 6 horas. Dá pra pegar abertura? Dá, mas eu não sou muito fã, eu prefiro pegar sempre retração. Mas o que o preço tende a fazer com maior frequência? Buscar a sombra das 6 horas. Ele vai buscar a sombra das 6 horas. Lá na máxima lá, ó. Mas pra quem já... Vamos ver se ele busca. Se ele não buscar nessa, dá pra tentar empurrar mais uma na próxima. Enfim, cara, é isso aí. Isso é leitura de candle, mano. Você usa o suporte e resistência como uma bússola, não como o seu ponto de chegada. Seu ponto de chegada é a confluência da sua zona e da sua leitura de candle. Essa de bateu na taxa, entrou, cara, já funcionou? Claro que funcionou. Utilizei por diversas vezes. Por muito tempo já utilizei o bateu na taxa, entrou. Só que necessita de um emocional. Olha, bum, buscou e rompeu. Dá pra seguir mais uma. Rompimento de resistência de 6 horas. Dá pra seguir mais um call aí. E, mano, cara, não tem. É aquilo que eu falei pro Felipe ontem. Se a gente canalizando, mano, quando você tem essa familiaridade com candle, você fica uma análise atrás da outra e não para nunca. É uma atrás da outra. Tá, conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Senão eu vou finalizar, mano. Beleza. Show. Peço que vocês anotem, façam as anotações de vocês. Podem gravar aí, colocar no alto-falante. Deixa gravando tanto a tela quanto o áudio. Façam as explicações para vocês. Anotem para vocês. Porque nem toda aula a gente grava. Algumas que eu acho interessante eu gravo e faço e publico. E posto no YouTube. Mas nem toda aula a gente grava. Ó, aqui já não deu sequência na... Olha que legal. A abertura da 6 e 6 teria dado loss. Beleza, é aquilo que eu falo. Eu não gosto de operar abertura para não perder por bobeirinha. Mas se fosse para pegar um pullback, um micro pullback, olha o que é a 6 e 6. Ah, isso aqui é uma barra de descanso. Já vou ter... Bom, depois eu explico ela. Mas olha a 6 e 6. Olha onde que ela fez pullback. Vamos ver se vocês identificam. Qual foi... Tá, ela teve um pullback, mas ela teve aonde que ela parou. Eu quero que vocês me falem. Tecnicamente, aonde que a sombra da 6 e 6 testou, o que ela testou, e o que a 6 e 6, aonde ela terminou. E olha que tesão essa barra. Olha que tesão essa barra de descanso. Eu vou ter que explicar aqui mesmo, mas vai, fala, onde que foi que ela parou? Que ela parou. Não, aonde que ela... Ah, tá, beleza. A sombra dela foi testar os 50%. Show. Olha onde que esse 50% é. Lá na proximidade da zona da sombra da 5,42 e da proximidade da sombra da 5,44. Então, quer dizer, não é só os 50%. Tem umas sombras lá atrás que seguraram também. E aonde que ela terminou? A 6 e 6, aonde que ela terminou? A sombra das 6 horas, exatamente. Então, por isso que eu não pego a abertura. Porque, principalmente se eu tenho uma zona de proximidade onde o preço tende a testar. O que aconteceu? 6 e 6, um ponto de referência que eu teria entrado seria a sombra das 6 horas. Porém, o movimento é muito curto. Seria uma vela muito pequena, não entraria. E nas sombras ali das 5,42 e 5,44, daria para pegar um outro call, que também seria a FIBO de 50 dessa barra de rompimento de 6 e 5. Cara, então, essas micro regiões, quando rapidamente identificadas, isso daí favorece diversas entradas. Barra de descanso, essa barra de 6 e 6. O que aconteceu? A gente está numa zona de resistência de 6 horas. Show. Rompeu com uma barra de impulsão 6 e 5. Show. 6 e 6 deveria ter feito dois movimentos. Ou ele continua o movimento de alta, ou ele vem uma vermelha que volte para dentro da zona de 6 horas, que pelo menos abata o corpo da 6 e 5. Então essa 6 e 6 deveria ser ou uma barra de força para cima, ou uma barra de força para baixo.
Só que ela terminou uma mini vermelhinha. Ela terminou uma barra que diz assim: eu tentei descer, eu tentei cair, mas eu não consegui. Isso quer dizer o quê? É aquele cara que corre, bum, fala, não, vou andar agora por 30 segundos para descansar e vou voltar a correr. Então, basicamente, o preço ele vem correndo de 6,3 até 6,5, ele vem no gás, tô correndo. Quando chega a 6,6, ele fala, não, eu vou andar aqui por 30 segundos. Andei 30 segundos. E depois que você anda 30 segundos, o que você faz de novo? Não, que você volta a correr. Não terminou a corrida. Então é a mesma coisa. Então, quando vocês identificarem esse movimento, que o preço vem forte, vem correndo. Rompeu uma zona de resistência ou suporte, chegou muito próximo e parou, e veio um pequeno descanso, na próxima vela acredita que ele vai voltar a correr. Então, veio aí o movimento 6,3, 6,4, 6,5, correndo com força. 6,5 rompeu aí a máxima das 6 horas. E daí a 6,6 descansou. A 6,6 veio pequenininha, michuruquinha, sem expressão nenhuma. Além de que ela testou 50%, além de que ela terminou acima da sombra das 6 horas respeitando. Cara, a abertura aqui era call de 6,7. Assim que ela terminou vermelhinho, eu falei, uma barra de descanso. Só que daí a gente já estava fazendo outra análise e não ia atrapalhar. Então quem conhece o operacional sabe que barra de descanso entra contra ela. E essa vermelhinha de 6,6 era descanso, era call de abertura na 6,7. Mas enfim, aí já vou me prolongar para diversas outras coisas. Última. 6,8, 6,9, 6,10. Olha o que elas fizeram. Olha como aquelas duas sombras de 5,42, 5,44. Olha como a Fibo de 50 dá 6,5. Olha como o suporte da 6,6 segurou o preço. Então, é isso que a gente faz. Leitura de vela. Leitura de micro regiões para você poder operar movimentos curtos. Cara, nossa, foi bem mais do que era para ter sido. Se vocês não têm dúvida, o que vocês estão mentindo, seus mentirosos cara de pau, não tem como vocês não terem dúvida. Mas tá bom, vai estar gravado, provavelmente eu vou postar entre hoje e amanhã, beleza? Qualquer dúvida, é nóis. Procurem esses padrões que a gente trabalhou hoje. Executem ordens, pode ser na demo, pode ser na real, e manda lá no grupo e fala, a ordem é assim, assado, a análise foi essa, o preço fez isso, aquilo. E manda lá que daí a gente vai discutir pra gente ir corrigindo. Porque eu não sei o que vocês erram, o que vocês não erram, se vocês não mandarem as ordens pra mim. Então manda lá no grupo para eu ter acesso a como vocês estão sabendo executar as ordens. Se vocês estão fazendo certo ou não, para eu poder corrigir os erros, para eu poder fortalecer os acertos. Do contrário, vocês só vão acumular informação. Informação sem ação não serve para porra nenhuma. Então, se você agregou um novo conteúdo, uma nova informação, coloque em prática. Se para você funcionar, show de bola. Você vai estar em outro patamar como ser humano, como operador. Se você só acumula, você não se torna nada mais do que um papagaio, que só sabe falar, mas não sabe fazer. Só ouviu, mas não coloca em prática. Entendeu? Então, é isso aí. Fui. Se vocês não estão em dúvida, é nóis. Obrigado vocês da aula, obrigado vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que esses conceitos possam ajudá-los. Olha lá, tá indo testar de novo aquele micro suportinho. Ei, Jesus, não para. Beleza, é nóis. Fui.